Boa tarde! Vamos curtir uma trilha sonora enquanto a gente aguarda a Dai para a live de hoje, tá? 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. Quem aí nunca ouviu falar dessa data? Tá? Um dia muito importante, onde nós tivemos, em 1980, a decisão de homenagear as nossas mulheres, as mulheres brasileiras. Eu tenho um post no feed falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, hoje, com a Dai, nós vamos continuar falando sobre o doce, né? Então, vou dar um pause aqui no meu áudio, né? Então, vamos aguardar a Dai, que tá... Hoje minha internet está um pouquinho instável, então qualquer coisa vocês vão me avisando. Boa tarde, Dai! Também de rosa hoje? Oiê, tudo bem? Olha ali, ó, combinamos. Não combinamos, mas... É que hoje é o Dia Nacional da Mulher, então precisamos nos homenagear, né? Aí, ó. Você já é toda rosa por natureza, Exato. né? Já se percebe o quanto tu gosta dessa cor, o quanto tu exalta o feminino, né? Então, eu já sou mais prática, a minha energia masculina um pouquinho mais alta. E então, Dai, preciso te contar, fiz o sagu de chia, acabei de postar o Rios, né? Sabe que foi uma grata surpresa, porque a linhaça e muitos do que estão vindo ou que vão assistir essa live depois, a linhaça, para o meu paladar, ela é desagradável ao morder. E ela precisa ser triturada, como tu já falaste, né? Nas outras lives, a gente precisa moer para ter a gordurinha dela, tá? Enquanto a chia não ficou desagradável, né? Eu só tava esperando um pudim de chia quando... Não, só um pouquinho. Isso aqui não vai ficar um pudim, não vai ficar grosso. Isso aqui é um sagu, tá? Então, escolhi um bom suco de uva, tá? Né? Um suco nosso da serra, enfim, né? E fiz e gostei. Então, vou começar a introduzir a chia. Porque eu tenho um pouco... Aquelas sementinhas, eu tenho muito medo delas, enfim, né? E eu já ouvi muitas pessoas também que olham para elas meio atravessado, enfim. Mas a ideia do sagu, achei fantástica. E eu sei que tu tem outras receitinhas práticas, aquelas de fazer de noite para comer no café da manhã, que tem um nomezinho que eu não lembro, tá? Que tu pode daqui a pouco tá... Overnight. Isso, é que eu e o inglês não somos amigos. Overnight, isso... E o overnight, Dai, para quem está querendo fazer o processo de redução ou corte do açúcar, ele é interessante? Sim, Neuci, é interessante, porque o que acontece? A gente vai usar normal. O que a gente coloca dentro dele, tá? Para vocês entenderem, eu vou explicar um pouquinho como que é esse overnight, né? Eu, particularmente, não curto muito ele, não gosto dele, tá? Já testei, mas não gostei. Mas o que eu sempre falo, né? Você vai testar e vai ver se você se agrada, se gosta, enfim. E é isso. Nada mais é do que a gente... Só bem te cortando, Dai, é isso que eu acho interessante no teu trabalho. Tá? Tu também não gosta de comer certas coisas. E é por isso que tu consegue respeitar quando o paciente te diz assim, as Neuci da vida, não bota nada de derivado de milho que eu não vou comer. Nem pensa em botar. Ah, faz bem. Vá pro brejo, faz bem. Eu não vou comer milho e derivados. Tá? Então, é interessante tu falar, bom, isso é uma estratégia para emagrecimento ou manutenção de peso, ou para questão de algumas situações de saúde, porém, nem todos os paladares se adaptam. E o quanto tu também abre para que o teu paciente te diga, olha, tu me indicou isso no protocolo, mas eu não gostei de comer. Não é palatável. Ok, vamos trocar. Tá? Então, voltando que tu ia explicar o que é o overnight, que é uma coisa que, com o sagu,
me deu vontade de experimentar, porque os meus olhos não gostam. Quando eu vejo as receitas, aquele potinho do overnight, os meus olhos não gostam. Mas talvez o paladar aceite, porque a gente tem isso também, né? O psicológico não aceita determinados alimentos. Mas isso é para outra live, né? Bem isso, porque o que acontece também às vezes, né, Neuci? A pessoa provou algum alimento que está dentro desse produto ali de uma forma e não gostou, né? E aí já fica com essa impressão, eu vou comer aquilo ali e vai ter aquele gosto que eu não gostei, né? E na verdade não, é interessante que você prove e dê essa segunda chance para esse alimento, porque às vezes mudando a estratégia, né, mudando o preparo, você goste. E assim, provei de um jeito, provei de outro, não curti, não tem problema, procura outra coisa. Tudo na vida tem substituto, tá? Então, eu acho que é importante a gente ter isso, tá? Eu sempre no meu trabalho vai ser assim, o meu cliente, a gente sempre vai montar as estratégias juntos, né? E ele quem vai escolher aquilo que para ele é mais funcional, aquilo que ele gosta mais de paladar. Como que é esse overnight, tá? Normalmente a gente usa um iogurte, tá? E aí entra o iogurte natural, tá? Porque o que acontece? De todos os iogurtes, tá? Não é que você não possa usar os iogurtes. Os iogurtes, eles basicamente têm, uma hora a gente vai falar sobre rótulos aqui, né? Pra gente ir lá olhar o que tem dentro dos iogurtes. Mas esse iogurte tradicional que a gente compra no mercado, ali que tem sabor de morango, sabor de fruta, sabor de não sei o que lá, ele vai ter na composição bastante açúcar, tá? Então, ele até tem leite, mas se você for olhar os ingredientes, você vai ver que tem o primeiro ingrediente, se eu não me engano, é leite, mas o segundo já vai ser o açúcar, tá? Então, ele vai acabar tendo muito açúcar e não tem nada de benéfico nele. Quando a gente pega um iogurte natural, a gente tem basicamente o leite, né? E os bichinhos ali que fermentaram ele, tá? Então, ele é mais natural. Lógico que aqui, para quem tem intolerância à lactose, também não é uma boa opção, tá? Porque ele vai ter a lactose. Mas, enfim, ele é uma opção mais natural, sem açúcar, sem corante, né? Que os outros também vão ter corante, vão ter aromatizante e tudo mais. Eu indico 2 iogurtes para quem não gosta do natural, tá? Então, 2 marcas que eu indico, que são o Activia e o Essence da Piá, porque eu já vi estudos deles mostrando que realmente eles teriam lactobacilos, tá? Que são os bichinhos bons que vão lá na nossa flora intestinal para fazer com que ela funcione melhor, tá? Então, quando a pessoa não consegue de forma alguma usar o iogurte natural, eu sempre vou orientar essas outras 2 opções, né? Para ela poder utilizar, enfim, né? Normalmente o overnight vai o iogurte natural. E aí a gente vai colocar uma fruta, que pode ser um morango, um abacaxi, banana, fruta que a pessoa quiser. E a gente vai escolher mais alguns grãos. Então a gente vai colocar normalmente aveia, pode ser colocado granola, chia, linhaça, né? Qualquer um desses grãos a gente vai acrescentar tudo isso. E aí monta em camadinhas, tá? Então você vai colocar lá o iogurte, a fruta e as sementes, mais iogurte em cima. E aí você vai colocar num pote, vai fechar e vai colocar na geladeira. O nome é overnight é justamente porque dorme na geladeira, né? E você vai comer no dia seguinte, tá? Então, eu não curto muito porque não fica crocante, tá? Mas talvez o que dá para fazer seria acrescentar alguma coisa para deixar a crocância no dia seguinte, né? Então, colocar mais alguma coisa ali para ficar o crocante. Dá pra acrescentar amendoim, dá pra colocar várias castanhas, várias coisas, tá? Mas é uma opção que você pode deixar pronto, né, para os cafés da manhã, por exemplo, né? Então é uma estratégia também que daqui a pouco dá para usar. E quando a gente coloca o iogurte com a fruta, a gente dá um certo doce para esse iogurte, né? Então a gente não fica com aquele azedinho do iogurte. Então é uma estratégia até para quem tem muita vontade do doce, daqui a pouco colocar fruta com iogurte, né? Ou até bater isso no liquidificador. Para justamente daqui a pouco não pegar um iogurte mais industrializado, pegar um iogurte natural e fazer alguma coisa do tipo, né? Então é bem interessante. Daí, quando tu falaste da crocância, tá? Isso não tinha me passado na ideia, quando nós pensamos e planejamos os nossos assuntos, isso também é um assunto para a gente falar, porque a textura dos alimentos tem a ver com as questões psicológicas da gente. Então isso, pra gente, quando a gente for trocar de cor do nosso tricô,
A gente anexar essa também, né? Então vamos continuar o nosso assunto passado, né? Que eu te cortei com a história da chia aqui, né? Eu fazia muito tempo que eu queria experimentar e como, né? Como eu falei sexta passada, eu me criei com a linhaça, né? Meu pai durante muitos anos plantou. Esse ano para nós vai plantar de novo, né? Então, né? Eu tinha muitas reservas porque a linhaça fica uma textura muito lisa, muito pegajosa e que pro meu paladar não é bacana. Então eu me adaptei legal, assim, gostei, assim. Mas eu confesso que eu tinha um nojinho daquelas sementinhas. Quem comeu piste é passarinho. E tu pode, eu acho que tu acabou deixando um pouco menos de tempo na geladeira, né? Tu deixou 1 hora, daqui a pouco deixar mais tempo. Deixei toda noite. Né? Achei muito. Deixou toda noite? Né? Achei muito pouco tempo, 1 hora. Provei com 1 hora, provei hoje de manhã. Sim, tem diferenças. E hoje de manhã foi o melhor. Sim. Mas mesmo assim, não fica tanta gosma como a linhaça e manteve a crocância, sim, né? Então eu gostei. Sim, bem, né? Bem. Que bom que tu gostou. O que dá também para fazer para deixar mais cremoso daqui a pouco, mais assim textura de sagu, né? Que o sagu quando a gente vai comer ele tem mais bolinhas, digamos assim, né? Dá para colocar um pouco mais de chia daqui a pouco, ou diminuir, em vez de botar 300 ml do suco, botar 200, né? Depois vocês olhem lá a receita que a Neuci colocou. Eu não tive tempo de fazer essa semana, eu queria fazer, não deu. Mas, enfim, é uma alternativa bem legal. E aí vocês podem acrescentar, depois que estiver pronto, moranguinhos, amendoim, várias coisas ali para misturar para fazer um lanche diferente, tá? Nossa. Então dá para incrementar isso aí. Encerrando o assunto da chia, nós hoje à noite vamos fazer com o maracujá. Porque meu pai tem um parreiralzinho, né? Gringa, né? Meu pai tem um parreiralzinho de maracujá, daquele azedo, né? E tem os maracujás maduros. Então, nós já olhamos, né, para chia e para o maracujá e a gente já vai casar eles e amanhã a gente conta, né? O que eu posto nos stories, o que vai sair. que é mais saudável que isso. E tu me passa depois a receita do pudinzinho. Tem um pudinzinho, tu me passa a receita do pudinzinho que eu vou tentar provar. Enfim, vou né, testar coisas novas. E aí, a partir desses testes, eu também vou passando para vocês. Porque tem muitas pessoas que querem comer esses alimentos diferentes, mas como eu não tenho coragem de ir lá no mercado comprar a chia, comprar o suco, misturar e precisa, digamos, de um mentor que pegue pela mão, né, e leve, tá? Então, eu vou fazer esse processo também. Então, a Day vai me passando algumas receitas, algumas dicas, enfim, eu vou fazendo, né, para ir colocando para vocês. Porque esse espaço, tá? Que em algumas sextas-feiras a Day vai estar comigo, outras sextas-feiras eu vou estar sozinha ou com outras pessoas, enfim, é justamente para a gente falar sobre saúde, tá? Então, e saúde de vida de pessoas comuns, sabe? De gente que come comida, gente que come chuchu, né? Que come macarrão, sabe? E que bota o pé na jaca bonito com açúcar. E que nós estamos juntas, né? Para se ajudar neste processo. Né? E estamos estudando EADAI pra caramba num projetinho que possivelmente agora que as escolinhas voltaram e que nós não vamos mais precisar trabalhar como profs em casa, que me incomodava muito o exercício legal da profissão, né? Então, né, vou poder me dedicar um pouco mais a outras coisas, porque dar canetinha, massa de modelar e tesoura para uma criança não é educação infantil. Tá? Os profs estudaram pra caramba para ter uma criança de 3 anos em casa, na sala de aula, e orientá-lo a como usar uma tesoura, como usar uma caneta, como usar uma massa de modelar. Tá? E eu, sinceramente, eu vou devolver para a escola o meu filho numa negação, porque eu não sou prof, eu não, né, tentei, tá? Então, né, eu não estou em Caxias, né, nós nos retiramos da cidade em virtude da questão do Covid, enfim, né? Então, segunda-feira a gente volta e aí ele
indo para a escola ter, né? E da mesma forma você, né? Nossas crianças tendo o cuidado adequado com o profissional adequado, a gente vai poder retomar algumas coisas nossas, né? E nós temos um projetinho aí sobre o amargo para trazer para vocês bem, bem bacana. Mas agora eu vou te deixar falar, senão eu tomo conta, né? Sabe, Neuci, que ontem eu pensei nisso. Ah, minha filha vai para a escola, não dá para entender quase nada que ela fala, porque com 3 anos e meio, né? Porque é muito tempo em casa e a gente realmente não tem essa didática dos professores, né? Todo o conhecimento que eles têm. E eu sou boa na minha área, mas saiu fora disso, né? Já é outra história. Então, realmente, a falta que fazem os professores e o quanto a gente tem que valorizá-los também, né? Por isso. Porque imagina nós, duas, ficarmos sem conversar com nenhuma outra mulher durante meses. É a metáfora que não é a mesma coisa, mas é como se fosse. Nossos filhos estão há meses sem conversar com iguais, com crianças da mesma idade, mesmo desenvolvimento, né? Conversar coisas que a criança vem trazer para a gente como algo importantíssimo e para nós é uma bobagem, né? Mas vamos lá. Exato. Vamos continuar o nosso papo doce. Vamos lá para o nosso assunto. Ó, o que a gente quis trazer para vocês hoje aqui, tá? Eu sei que às vezes as pessoas falam, mas não tem nada que eu possa tomar para passar a vontade do doce, né? E aí eu sempre digo, tem, mas isso é a última parte, tá? Então, a gente vai falar sobre suplementação em algum momento, tá? Mas não vai ser hoje, porque primeiro de tudo, a gente precisa entender o porquê que você está com essa vontade do doce. Porque não adianta a gente partir para usar uma medicação, uma suplementação, qualquer coisa do tipo que vai daqui a pouco até aliviar a sua ansiedade, diminuir um pouco essa vontade do doce, se depois, numa nova situação, você vai voltar a querer comer doce. Então, a primeira coisa que a gente quer aqui é que vocês parem e identifiquem por que é que eu estou com tanta vontade de comer doce, né? O que está acontecendo comigo? Tem 3 coisas bem importantes aqui que eu selecionei que a gente vai abordar hoje que são importantes. A primeira delas é as nossas emoções, né? O que eu estou sentindo? Eu estou indo para o doce por quê? Porque eu estou ansioso, porque eu estou estressado, porque eu estou feliz, porque eu estou triste, porque eu estou em casa de isolamento, ou então eu estou trabalhando em home office e não aguento mais ficar em casa. O que é que está acontecendo, né? Esses todos que eu citei podem ser fatores que disparam a tua vontade de comer doce, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você entender isso. E avaliar um pouquinho a sua vida no geral, tá? Até tem uma atividadezinha que dá para ser feita, que é o quê? Anotar as áreas da tua vida, tá? E dar uma nota para elas, né? Por exemplo, no trabalho. Como que tá no trabalho, né? Que nota você daria pro seu trabalho? Nosso trabalho tá no limite do estresse, né? Então, vou botar a nota máxima ali, o trabalho é o que mais está me apertando. Em casa, como tá o seu relacionamento em casa, né? E aí, a partir do momento que você faz uma análise de todas as áreas da sua vida, você consegue identificar aonde que tá a grande questão. E aqui, gente, não é que, eu identifiquei que eu estou estressado, ansioso com o trabalho e eu vou deixar de trabalhar, eu vou tirar a ansiedade. Não é isso, tá? Até porque essa parte entra ali na Neuci, né? Que depois ela vai falar mais sobre isso. Mas muitas vezes a gente não consegue não ir trabalhar, evitar o estresse. A gente vai simplesmente ter que aprender a lidar com ele, tá? Que aí também ela já vai falar mais sobre isso. né, Neuci? Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, gente. Identificar o que a gente sente, né? Que isso não nos foi nos ensinado quando você era criança, né? Se falava, para de chorar, porque não tem por que ficar chorando. Engole choro. Né? E quando, na verdade, a gente deveria parar engole o choro e entender por que é que está chorando, qual é a emoção que está sentindo, né? E aí, depois que a gente entende, fica muito mais fácil a gente identificar, se eu tô indo comer porque eu estou estressado, porque eu estou ansioso por causa do meu trabalho, né? O que eu posso fazer quando eu chego em casa no final do dia, sem ser comer, mas que vai me ajudar a aliviar esse estresse, a me sentir melhor, né? Porque às vezes a gente vai para a comida e coloca para dentro, o que na verdade a gente não está botando para fora. Então é muito importante se atentar para isso, né? E aí agora eu vou passar a bola para a Neuci, porque daí essa parte de
de ansiedade e tudo mais, ali ela vai dar um ênfase maior para vocês, tá? Então, a ansiedade é um estado natural do ser humano. Tá? Ele vem em direção da proteção da espécie, fazendo um resumão. Tá? Então, a ansiedade nos remete a estar pronto para a luta ou para a fuga. Tá? Então, nós temos, né, um limiar, uma quantidade no nosso organismo, né, equilibrada, e ele está pronto, né, a partir da liberação de determinados hormônios, a aumentar. Tá? E quando ele aumenta, o nosso corpo todo fica de prontidão para a luta, na agressividade, na agressividade para fora, né? Ou para fuga, na autoagressão. Tá? Então, ou eu grito, ou eu silencio, ou eu bato, ou eu me mutilo, né? Enfim, e um leque de comportamentos. Tá? Então, é impossível, tá, eu eliminar a ansiedade. Ela é da nossa natureza. É a ansiedade que nos avisa, tá, que nós estamos com a nossa taxa de energia baixa, que nós precisamos nos alimentar. A função da ansiedade é nos manter vivo. Porém, a total falta ou o excesso dela, e nós somos um país onde os transtornos de ansiedade, que são vários, né? Várias formas dessa ansiedade estar adoecida, é um dos campeões, né? Nós somos um dos países mais ansiosos, tá? O estresse é quando, tá, a gente tá atucanado com alguma coisa. Impossível eu não ter estresse. A diferença é a maneira como eu lido com ele. Então, a gente tem o estresse bom, né, que nos motiva, que nos faz sair da cama, e o estresse ruim, tá? Então, essas combinações, tá? Quando esses arranjos não estão legais, nós temos alguns sintomas, algumas comorbidades, né? Por exemplo, a ansiedade do ócio, tá, nos leva à fome, né, psicológica, à fome emocional, tá? Que é o beliscar ansioso. Então, é aquela fome, eu tô com fome de doce. Eu tô com fome de comer um sonho. E estando em home office, tá? Nós estamos deslocados, nós estamos presos, e os nossos olhos teimam em dizer para o nosso cérebro que nós estamos de descanso, que nós estamos em casa. Como não estar com uma ansiedade acima do normal com uma confusão dessas? Né? Eu estou neste momento, às 13h30 de uma sexta-feira, trabalhando. Aonde? Na minha casa. Há 1 ano e meio atrás, eu estaria no consultório. Eu teria trocado de roupa, passado um perfume, arrumado o cabelo, me maquiado, porque sair de casa de máscara, tu nem mais usa batom, né? Pego o transporte, ou o meu carro, ou dado uma caminhada, entrado no elevador, apertado o botão tranquilamente, sem enlouquecer com todas os cloriformes fecais e bactérias e vírus e o escambau que tem no botão do elevador. Aberto o meu consultório, aberto o note e lá feito a live contigo. Só que hoje eu estou trabalhando, mas os meus olhos estão vendo o meu lar. Os meus olhos estão vendo a mesma coisa que eles veem quando eu estou fazendo uma videochamada contigo, para bater um papo com uma amiga. Então, nós precisamos, tá, de tomar consciência do nosso corpo, consciência dos nossos sentimentos e das nossas sensações nesse momento. Eu sei que não é fácil, tá? Mas é um exercício, isso precisa ser feito. Tá? E quando eu não consigo fazer isso de uma forma mental, existem inúmeras ferramentas para isso. Tá?
desde a mais comum, que é a listinha com um imãzinha de geladeira, né? Eu não gosto muito daquela história, né, que as piadas que ter listinha na porta de geladeira é coisa de pobre, porque são personalidades que precisam desse tipo de ferramenta. Existem pessoas que precisam, pessoas visuais, né? A gente tem pessoas auditivas, pessoas sinestésicas, pessoas visuais, enfim, né? Então, pessoas visuais precisam da listinha de compra na porta da geladeira, precisam do lembrete da consulta médica, do horário, tá? Agora é chique, né? Se tem aqueles painéis né, pequenininhos com o pincel que tu, no dia da semana, que tu escreve, tu não precisa mais bilhetinho na porta da geladeira. Mas as pessoas ainda se constrangem em terem listas. Este momento, tá? Prática, porta de maio, né? Nós estamos na véspera de maio de 2021, tá? Para lidar com toda essa ansiedade, as listas são necessárias. Elas nos ajudam muito. Inclusive, do que eu vou comer. Eu tenho um protocolo alimentar, tá? Que em outra época eu teria memorizado. Recebo o protocolo da Nutri e deixo lá na gaveta, porque eu memorizo. Com a situação que nós estamos vivendo neste momento, eu preciso de ferramentas diferentes do que eu sempre usei. Para poder lidar com sentimentos que eu em outros momentos não tinha. Tá? A ansiedade eu sempre tive, mas a ansiedade desta confusão que estamos vivenciando neste momento, não. Então, né? E aí a gente tem o exemplo da física, né? Que quando duas energias contrárias se batem, nada acontece, né? Então, conosco é a mesma coisa. Então, muitas pessoas, tá? Desde quem tem processo de bariátrica, ou já teve uma caminhada de perda de peso bacana, né? Ou simplesmente queria começar agora, ou sempre teve um peso legal, e com esse 1 ano e 1 mês de pandemia, tá? Um pouquinho mais de 1 ano, enfim, né? Isso tudo degringolou, tá? Primeira coisa, não se recrimine. Não fique se autopunindo. Porque a gente precisa dar nome aos bois. E neste momento, tá? A responsabilização do que acontece conosco não é só nossa. Eu não estou presa dentro de casa, trabalhando. E não podendo nem vir para frente do computador de pijama, porque eu quero. Uma amiga, numa conversa há uns dias atrás, me confidenciou, tá, o desespero de estar, tá, fechada em casa, no home office. E ela nunca cozinhou. Ela não sabe cozinhar. Ela saiu da casa da mãe, começou a trabalhar muito cedo e foi para o mercado de trabalho. São mais de 25 anos almoçando fora e claro que ela sabe cozinhar. Ela sabe fazer uma lasanha, um estrogonofe, ela sabe fazer uma carne de forno, comidas de sábado e domingo, pizza, né, ou um congelado, porque saber cozinhar de segunda a sexta é uma habilidade que não é comum a todas as mulheres ou a todos os homens. Nós precisamos parar com essa mania de achar que todo mundo tem todas as habilidades. Não! Tanto que existe o culinarista, que ele é fantástico em inventar receitas, o cozinheiro ou o chefe de cozinha, que é exímio para fazer as receitas, e o comilão, né? Nós, réis mortais, né? Então, tá tendo um choque psíquico muito grande nessas pessoas.
que estão precisando cozinhar em casa. E como nós falamos numa das primeiras, da segunda ou terceira live, sobre a questão das quantidades, que às vezes o erro da manutenção de peso está no tamanho da xícara do arroz que a gente coloca para cozinhar, tá? Essas pessoas não têm a mínima noção de cozimento. E se psiquicamente elas são avarentas, elas vão comer para não sobrar. Se elas não são, mas foram criadas, né, por pais que sofreram muito com a questão econômica dos anos 80, início dos anos 90, ela foi criada que não pode sobrar comida no prato. Que não pode sobrar. Não pode ir fora a comida. Aí entra a questão da infância, né? O que aconteceu lá na sua infância? É. Importante olhar para a história antes, né? Quem nós a gente somos? tem mania não, né? Muitas vezes. Isso, exato. Muitas vezes olha para o meu momento agora, né? Mas por que eu estou comendo muito agora? Por que eu estou descontando na comida? Por que eu não consigo parar de comer o chocolate? Né? Eu tenho chocolate em casa e não tenho autocontrole de comer um pedacinho só. Muitas vezes é por isso que tu falaste da infância, né, Nilce? Porque eu lembro e, inclusive, me corrigi muitas vezes porque já repassei isso para minha filha. Eu já repassei para ela, e então sempre eu paro e penso e faço análise do come tudo, não deixa no prato, entendeu? Porque vai jogar fora a comida, né? A gente aprendeu isso, que é feio jogar fora a comida, né? E eu já muitas vezes me deparei com essa de eu tenho um chocolate em casa, eu preciso terminar aquele chocolate. Eu não posso me dar o luxo de comer um pedacinho por dia, porque eu quero ver o fim do pacote para jogar fora o pacote. E isso, muitas vezes, é uma programação que a gente tem lá da nossa infância. E não tem a ver com compulsão alimentar. E sim com cultura familiar. Tá? Eu não fui ensinada que eu abro o pacote de chocolate, tá? Como o meu pedaço, armazeno num Tupperware, né? Que ainda existe esses negócios, né? Armazena num potinho e põe no refrigerador. Ou no armário, tá? Nós temos em mente, né? Come tudo que tem no teu prato. Engole o choro. Né? Então, como, né, eu vou guardar, né, eu não vou devorar o ovo de Páscoa em uma semana, tá? Com a pressão do açúcar circulando no corpo, tá? Porque nós temos todo um funcionamento orgânico ali, né, do doce, tá? Ele também, a gente falou numa das lives, ele não é tão bandido, mas também santo ele não é, né? Nem presídio e nem altar, tá? Como eu vou conseguir dar conta de não, desculpa o termo, me embugar, né, de chocolate? Se eu tenho inscrito na minha cultura familiar que tem que comer tudo. Quem é a Daiane, nutricionista, e a Neuci, psicóloga, na fila do pão, para me dizer que eu não preciso comer todo o chocolate se meu pai me bateu, ou minha mãe me bateu, seja física ou emocionalmente, tá? Na agressão física ou psíquica, né? Porque eu tinha que comer tudo. É delicado, muito delicado. Por isso que alguns momentos, tá? Porque a nutricionista não funciona. Se não tiver o acompanhamento psíquico, psicológico, enfim, não vai funcionar. Né? E isso é um dos motivos que, para alguns procedimentos bariátricos, se precisa do atendimento psicológico. Porque tem que mudar a cultura. Tá? Tem que mudar a imagem do espelho. Tá? E isso não é assim, né? O tem que comer tudo, né? Vocês imaginem alguém, tá? Num sofrimento pra caramba que precisa fazer uma cirurgia bariátrica. Tá? Quem não faz ideia do que é um procedimento bariátrico, tá?
vá primeiro se informar antes de ficar dizendo para as pessoas, meu Deus, tu vai fazer bariátrica, não precisa. Né? Dieta sofre menos do que a bariátrica, bem menos. Né? Porém, nem todo mundo consegue. Ou pode esperar o tempo. Né? Porque tanto nós, psicólogos, como os nutricionistas, para alguns casos, nós encaminhamos os pacientes para bariátrica, né, Daiane? São poucos casos, mas existem alguns que a gente precisa, né? Tá correndo quanto tempo? Tu não tem 2 anos para perder peso. E perder 10 quilos em 3 meses? Existe isso, Daiane? Na minha área não existe. O milagre das dietas. Um pós-parto. Tem dieta que promete perder. Um pós-parto. Quando tu aumentou até 16, 17 quilos, amamentando, sim. E dá um prazer do cão, né? Tu enxuga. Mas tu aumentou mais do que 16 quilos, dificilmente tu vai perder tudo. Naturalmente, né? E também depende muito. Naturalmente. E depende muito também, muitas vezes, do quanto essa mãe está comendo depois do parto, né? Porque a amamentação, ela tem uma média de 400 calorias de gasto ali. É como se estivesse fazendo um exercício diariamente, né? Mas o que está ingerindo também é importante. Então, tem que sempre observar isso, né? E as dietas, tem dietas por aí, gente, vocês vão achar que prometem um emagrecimento de 10, 20 quilos em 30 dias, sei lá, 5 quilos em 2 dias, né? Tem várias coisas aí, tá? É lógico que dependendo do que vai usar um laxante, vai fazer alguma coisa mais radical, até vai eliminar um peso de balança, tá? Porque muito sai água, a pessoa desincha, né? Intestino, e às vezes tem muito cocô ali na barriga, aí sai todo esse cocô, vai pesar menos, tá? Mas o que você quer realmente? Você quer perder gordura corporal e não simplesmente emagrecer de balança. Como vai manter? Porque como vai manter esse peso mágico? Então, eu fiz a dieta do ovo. Manutenção também. Perdi 3 quilos numa semana, por uma festa. Mantenho como? Como eu vou passar 5 anos comendo ovo e salada verde e queijo? É uma coisa assim, sei que é bem absurda, né? Como eu vou aguentar? Né? Exato, né? É isso que a gente tenta trabalhar, né? Você identificar as coisas, primeira questão, né, que você precisa ver, identificar da onde vêm essas coisas todas e trabalhar um emagrecimento de uma forma que você consiga ter uma manutenção. Por isso que eu falo muito do emagrecimento definitivo, que é o que eu falo para os meus clientes, né? Eu não prometo emagrecimento definitivo, eu falo para eles que tem um caminho para chegar no emagrecimento definitivo, tá, gente? Porque depende muito de cada pessoa, né? De toda essa história, desses querer mudar muitas vezes algumas coisas, né? Porque, como a gente está falando, isso tudo foi muito impactante lá atrás, né? A questão, por exemplo, gente, de muitas vezes você ganha um doce, por exemplo, no trabalho, né? Um colega traz um pedaço de bolo, né? Se você tem uma cultura na sua infância de que você não pode recusar aquele pedaço de bolo, porque é feio recusar aquele pedaço de bolo, porque aquela pessoa fez com o maior amor, trouxe com o maior carinho para você comer, como é que você vai dizer, não, eu não posso comer porque eu estou cuidando da minha alimentação? Né? Você vê que isso é interno, não é muitas vezes, eu estou cuidando da minha alimentação e por isso eu não vou aceitar. Mas muitas vezes você não consegue falar isso, porque está muito registrado aí no seu inconsciente que você não pode negar isso, você não pode dizer não para a pessoa que fez aquilo, um gesto com tanto carinho, né? Então, por isso que é importante você identificar esses padrões, para daqui a pouco organizar melhor isso na sua cabeça, entender isso, né? E lidar de uma forma melhor. E tu tá trazendo... Entra a questão também... Trazendo uma coisa bem interessante do quanto as matronas, né? As nona italiana se ofendem, tá? Hoje em dia até menos, mas né? Eu lembro quando era criança, nossa, tu não comer a comida delas. Porque o amor era colocado aí. E por questões daquela época, tá?
Se tinha muito aquela questão de que a criança tinha que ser roliça, né? O adulto tinha que ser roliço, mas eram outros valores, outra alimentação, outra época. Tá? O pessoal trabalhava no interior. Será que era gordura mesmo? Trabalhava pesado. E se a gente for pensar né, nos protocolos de low carb ou... Ai, agora me esqueci, que entende mais, né? Aonde se comem ali, aqueles protocolos de a comida de verdade, tá? Que se descasca mais e desembala menos, são aquelas dietas. E tu olha as fotos dos anos 70, acha um gordo nos álbuns de fotografia daquela época. Exato, alguma coisa mudou aí, né? Mas o que, né, Neuci? O sedentarismo, né? Porque a gente trabalha sentada, né? E agora nem sai de casa. Agora nem sai de casa mais, né? Antes ia para academia, muita gente parou até de treinar, né? Então, teu gasto calórico diminuiu lá embaixo. E aí você continua comendo a mesma quantidade que você comia antes. É por isso que provavelmente na pandemia, enfim, com toda essa situação, isso deve ter engordado, né? Porque aumentou, diminuiu o gasto calórico, aumentou a ingesta, né? Ou às vezes até aumenta a ingesta e mantém o gasto calórico, mas se você não gastar mais do que você está comendo, você vai ou manter o peso ou ganhar peso, né? É um cálculo meio lógico, mas às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente come, né? Então, por isso que às vezes até é interessante, isso a gente acabou até falando a gente teve palestra essa semana com mais duas Nutris e falou sobre isso muitas vezes registrar o que você come. A gente chama de recordatório alimentar, tá? Que é você anotar tudo que você come no seu dia. Não para se punir. Ai, meu Deus, eu comi um doce. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é você olhar ou no final do dia ou no final de uma semana. Olha aqui, vamos olhar um parecer geral da minha alimentação, né? O que teve? Teve em qual momento que eu acabei comendo mais? Qual momento eu estava mais ansioso? Em qual momento eu acabei comendo mais doce? Por quê? Identificar. E quando a gente olha um geral assim, a gente consegue identificar mais, né? Uma coisa bem legal também de falar, né? Ainda falando de infância, das próprias lembranças, né? Eu tenho até um vídeo já ali que eu falo no meu perfil, onde eu falo das minhas memórias de infância. Eu lembro muito da minha mãe fazendo mumu no fogão a lenha. A minha avó fazia chimia no tacho. E aí depois a gente ia lá e raspava a panela, né? Raspava o tacho. E o quanto isso, para mim, me remete a carinho, a colo. Então, quando eu me sinto mais ansiosa, mais estressada, ou enfim, eu tenho a necessidade do doce. Porque justamente vai me trazer o quê? Esses momentos em que eu lembro da minha infância de carinho de mãe e de colo. Né? Agora eu vou passar a bola para a Neuci, porque aí ela vai falar mais também. Tu me bota numa berlinda, sabe? Porque meu pai ainda faz chimia de tacho, né? Né? Faz melado ainda. Porque venho de família tradicional, então meus tios fazem chimia ainda. Essa questão de não negar a comida, de tu né, estar satisfeito e não repetir, constrange, né? Tu acaba comendo porque tu te sente metralhado. Se eu não comer, ele não vai me amar. E nós, quando criança, a gente faz qualquer coisa para ser amado. Qualquer coisa. Até desistir, porque chega num ponto que a criança dela percebe que ela não consegue ser amada por nada, que ela não entende que ela consegue ser amada e ela desiste. Mas, tirando esses casos específicos, a gente faz de tudo para ser amado. E às vezes até come sem querer. Aceita ser forçado a comer. Então, verdade, as nonas ficavam muito tristes se tu não conseguisse comer tudo que colocavam no teu prato, pois éramos servidos, né? Então, isso também, o quanto ainda
Hoje, num atendimento, eu disse para uma paciente, bom, se tu quer presentear, tá? Para atingir esse objetivo que tu gostaria, tu precisa presentear com alguma coisa de comida. Porque ela quer mostrar amor para uma pessoa. Tá? Ainda não temos outro código. Aí entra as linguagens do amor, né, Nilce? Que cada pessoa tem a sua, né? E algumas demonstram amor através de palavras, outras através do abraço, outras através da presença e algumas através da comida. Então, o quanto é importante, às vezes, a gente entender isso também e respeitar, né? Porque o outro está fazendo isso dessa forma, né? Mas o quanto nós podemos... Porque na vida, tá, o nosso inconsciente, ele tem essa necessidade de pagamento. Nós precisamos receber. Tá? Então, tudo na vida é pago. Ou a gente paga com o corpo, né? Numa doença, num sintoma, num abraço, né? Ou a gente paga com dinheiro, né? Ou a gente paga com as palavras, no muito obrigado ou num reconhecimento. Então, quando eu vou na casa da avó, da mãe, da madrinha, da tia-avó, né, da sogra, da avó do marido, né? Eu posso pagar com palavras e não com o corpo, né? Eu posso comer de uma forma correta, porque se eu colocar comida na boca, fazer a mastigação correta, respirar do jeito que tem que ser, eu não vou magoar a dona da casa que eu comi pouquinho. Porque eu não vou simplesmente largar o prato vazio e cruzar os braços e ficar esperando o resto do povo comer. Então, existe... É uma dica valiosíssima essa, Nilce? Que é o que a gente sempre fala, que é comer mais devagar, mastigar bem os alimentos. E essa é uma dica muito preciosa para quem vai, às vezes, está cuidando da alimentação, está em reeducação alimentar e vai jantar na casa de outras pessoas, né? Você não precisa comer só salada, você pode se servir dos outros alimentos também. Mas ao invés de você comer rápido, né? Serve uma quantidade pequena, mas vai comendo devagarinho. Você vai ver que quando você percebeu, você vai terminar junto com todo mundo, né? Agora, se a gente come muito rápido, a gente come em 5 minutos, o povo que ainda está se servindo e repetindo, e você não, como que você vai fazer? Você vai ter que repetir, aí fica aquela coisa. Ah, mas minha comida não estava boa, né? Não, não é isso, né? Mas você pode ir mais devagar, pode dar esse tempo. Isso é uma estratégia também que você pode usar, né? Uma dica bem valiosa aqui. Eu não tenho coragem de perguntar, né? Porque eu não gostaria de ver as respostas, tá? Quem consegue mastigar 2 vezes uma garfada de arroz? Põe na boca, a língua volta para um lado, em vez de voltar para o outro, desce. A maioria das pessoas não mastigam arroz. Né? Aí, aquela medida básica de revista Cláudia, né? Que a pessoa tem que comer 4 colheres de arroz. Lógico que não vai sustentar. Se 1 colher de arroz com 4 mastigada, tá? Cada garfada, que dá uma colher dá um pouco mais do que, né? Dá algumas garfadas, enfim, né? E se tu mastigar, talvez 4 colheres de arroz seja bastante. Com mais os acompanhamentos, enfim. Então, muitos momentos, não é a quantidade, e sim a ansiedade. Porque aonde a ansiedade nos prejudica? Principalmente no tempo lógico. O ansioso, de tantas facetas da ansiedade, o ansioso tem um compromisso amanhã de tarde, agora é 1:55, ele tem um compromisso amanhã de tarde e ele já tem certeza que não vai dar tempo. Então, o ansioso não consegue mastigar, porque a impressão que ele tem que se ele mastigar, ele vai todo mundo terminar de comer, ele vai estar ainda comendo.
Porque E aí entra o hábito, né? É um tempo deslocado da realidade. Então, se nós não fizermos o exercício, e às vezes sozinhos não se consegue, então por isso os grupos, né? Nós estamos trabalhando, eu e a Daiane, para nós trabalharmos com alguns grupos, né? Para ajudar nesse processo, nós estamos estudando, né, essa questão de trabalhar juntos, né? Vamos, né, pegar um grupo de pessoas, principalmente mulheres, né, que é a maioria das pessoas que busca, né, essa questão de emagrecimento, porque o homem, ele consegue perder peso mais fácil, em virtude dos hormônios. Ele só corta a cervejinha, a batatinha frita e os aperitivos e a carninha gorda, ele já dá uma secada, né? Nós já não somos assim. Até porque a ansiedade também permeia muito mais as mulheres. Né? Um homem que tem filhos, né? Eu estou generalizando, mas eu sei que não são todos, tá? Um homem que tem filhos, ele sabe que ele indo trabalhar e tendo dinheiro para fazer o rancho do mês, está pronto. Quem fica ansiosa, porque precisa material escolar, a roupa, o dentista, o médico, o remédio para febre, tem que ter o termômetro, né? É a mulher. Na vida de um filho, quantas informações precisam estar presentes e ativas na cabeça da mulher que o homem nem se dá conta? Tu sabe, né? Quando é que tu tem que fazer a próxima vacina da tua filha? Sem pegar o cartão de vacinas. O teu marido precisa do cartão de vacina. Verdade. Né? Então, a tendência da mulher é ser mais ansiosa porque também nós temos mais obrigações sociais. Os tem que nos persegue. Não temos que ter nada. O cartão de vacina está lá para a gente ir lá consultar. A gente não precisa, né? Porque muitas mulheres, né? Praticamente quase todas têm muito orgulho. Ah, eu lembro o peso, a altura, né? O horário exato que meu filho nasceu. Ótimo. Os minutos, né? Mas não precisa. Isso está registrado. Né? Exato. Quando eu pergunto para uma mãe, faço anamnese, e aí? Quando é que teu filho começou a caminhar? Ela não sabe, mas ela sabe o Apgar. Mas o Apgar ela não precisa saber, porque ele está escrito em algum lugar. Né? Então, é para isso que as listas são importantes no processo de ansiedade. Se eu a letra mata a coisa. Quando eu escrevo, sai daqui. Então, em vez de eu ter que guardar todas as sinapses, eu guardo uma única informação. Abre a agenda. Olha a lista. Que nunca na agenda ou na lista tem uma informação só. Né? Então, esse conjunto todo de pequenos detalhes, tá? Que geram, tá? Algumas situações desagradáveis a longo prazo. Né? Muito desagradáveis. Agora não posso mais trovar, meu pai entrou. Seu Claudino, vamos plantar linhaça, mostrar para esse povo de onde que vem a linhaça. As flores azuis lindas que tem a linhaça. Essa eu quero ver. Se eu não conheço ainda, então vou esperar aí. Vamos botar a Daiane colher linhaça, né? Comer linhaça pura, limpa. Eu vou mesmo. Nada melhor do que o produto de casa, né? Vamos combinar, a gente tem horta em casa também e, nossa, o sabor é totalmente diferente quando você compra lá no mercado e quando você produz em casa, né, Neuci? É incrível isso, falando de alimentos, né, de casa, assim, é outra coisa. E voltando à ansiedade e o doce, daqui a pouco fica meio deslocado para quem está assistindo a primeira live hoje, né? Mas a gente já vem falando dessa questão do doce e da ansiedade já há algumas semanas, tá?
Então, é um ciclo delicado, porque o doce gera ansiedade, a ansiedade gera necessidade do doce, porque o doce foi o primeiro alimento do ser humano. Então, quando eu estava, a fome me gerava ansiedade, a ansiedade me gerava uma pulsão de morte, que me fazia chorar, para que o humano que estava me cuidando me alimentasse, e esse paladar era doce, é, Uhum. é muita coisa junta quando a gente precisa largar o doce. Né? Por que nem todas as pessoas têm essa necessidade do doce, enfim, né? Da ansiedade? Por quê? Nem toda criança, tá, teve problemas na introdução alimentar. Nem toda criança foi dito engole, não sobra no prato. A ansiedade é natural. A ansiedade patológica, ela acontece em algumas crianças. Tá? A ciência ainda está gatinhando, né, nos estudos sobre isso. Tá? Eu tenho um filho de 3 anos e 4 meses que não está na terapia ainda por causa da pandemia. Tá? É risco-benefício. Tá? Os riscos da ansiedade nele né, são menores do que daqui a pouco ele está batendo perna por aí. Tá? Mas logo ele vai precisar ir para terapia. Por quê? A forma dele ver o mundo, tá, naturalmente é mais ansiogênica. Então, se eu não tiver um olhar para isso e ajudá-lo, tá, a tendência dele ser um adulto com transtornos alimentares acaba sendo grande. Né? E aí também que a escola é muito importante. A escola é muito importante. Eu trabalhei como dando assessoria na educação infantil durante muito tempo, né? Mais de 10 anos, né? E aí nós víamos a ansiedade da criança no se alimentar. Porque as mães não têm tempo. Uma mãe que precisa trabalhar fora, que vamos conversar. Que quem não precisa trabalhar fora, fica em casa cuidando dos filhos. Né? A gente precisa trabalhar. Porque depois dos 3 anos, os filhos não precisam mais da gente e a gente faz o quê? Né? Então, né, essas mães que trabalham fora, que essas crianças vão para a escola, né, a escola acaba sinalizando para os pais, olha, teu filho é muito ansioso, né? Ele pega um papel, ele pinta, ele rabisca tudo para, né, para se livrar logo da atividade. Né? Ou simplesmente, né, ele come rapidinho para ir conversar com os outros. Mas não é para conversar. Ou fala pelos cotovelos, né? Porque é ansioso. Já é tagarela. Pensa o que é a vida de uma criança tagarela e ansiosa. Aí essa criança, ou ela vai comer muito para engolir a ansiedade, ou ela não vai conseguir comer. Né? E a mãe que está engolindo o jantar, porque ela tem que ver as agendas, ela tem que pensar a roupa da criança do dia seguinte, ela tem que pensar a roupa dela do dia seguinte, ela tem que lavar, ela tem que limpar a casa, ela tem que deixar a comida engatilhada, é fim de mês, ela já tem que pensar em lista de mercado. Né? E aí as Nutri são fantásticas, porque elas organizam para nós uma listinha que a gente vai lá no mercado rapidinho, né? E ainda economiza, né? Né? Ajuda na ansiedade, enfim, na organização doméstica, né? Então, como essa mulher vai conseguir sentar na mesa e prestar atenção no filho? Sabe? Porque é muito fácil dizer que tudo é culpa da mãe. É? Essa mulher também está ansiosa. E agora com o home office? Eu sou filha de mulher que trabalhou de home office. Né? Mas minha mãe é filha de mulher que trabalhou em home office. Porque colônia, roça, não era diferente do home office. Né? Só que eu não fui criada para o home office. O sonho da minha mãe e das minhas tias
era que as filhas trabalhassem fora, se assim precisassem trabalhar. Uhum. Então, o nível de ansiedade dessas mulheres está muito alto. Elas nunca pensaram ter que cozinhar para almoçar de meio-dia. E nem sabem o que fazer. E algumas mulheres daí entraram em contato comigo pelo direct, outras pelo WhatsApp, enfim. Tá? Quando a gente fez a live da rotina do cardápio, tá? Que nunca imaginaram, tá? Que a nutricionista tem outra função além de restringir o que é bom de comer. Olha só, né? Então, o Uhum. quanto nós precisamos levar a informação. Nós precisamos que as pessoas saibam, Uhum. né? A Rê, a nossa colega do grupo de saúde lá da Microempa, tá aí também, né? Né, Renata, as pessoas também precisam saber o que, que faz o educador físico, né? O educador físico não é Verdade. só, não trabalha só na É, academia, não é só para tem ganhar peso ou muito... para emagrecer, né? Ficar, enfim, tem muitas outras funções, tá? Então, o quanto nós precisamos Uhum. começar a levar informação, aproveitar as ferramentas. E são profissionais que podem te ajudar, né? O nosso objetivo hoje não é dificultar a sua vida, muito pelo contrário, né? É tentar te ajudar olhando para a sua história, olhando para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua rotina, né? A gente vai fazer isso com o maior carinho e tentar encontrar as melhores ferramentas para você, né? Aí por isso que a gente fala tanto do individualizar, né? Cada pessoa precisa de uma coisa, né? Uma pessoa precisa que você vá lá e monte o cardápio, outra precisa que você vá lá e escute ela e coloque os alimentos que ela gosta. Então, o trabalho da gente no consultório, ele é diferente um do outro, né? Nem todo mundo precisa de um plano alimentar, né? Às vezes a pessoa precisa que não corte os alimentos que ela gosta, né? Alguém que explique para ela isso que a gente está falando aqui na live, que é importante ela entender a história, entender do que veio lá atrás, né? E o porquê que ela tem esses comportamentos hoje. E é muito importante também que a pessoa entenda os hábitos, né? Porque às vezes a gente tem o hábito de comer o doce depois do almoço, né? Ter a sobremesa depois do almoço. Porque muitas vezes, ou porque isso já vem de muitos anos, eu sempre como doce depois do almoço. Tá, mas por que você come doce depois do almoço? Porque eu sempre comi, né? Então, muitas vezes vem de antes, não tem uma explicação lógica para isso, né? Então, não é que seja por ansiedade, por isso, por aquilo. Às vezes é hábito mesmo que a pessoa tem, porque foi implementado na vida dela em algum momento e aí ficou. Ela nem se deu conta que aquilo ali daqui a pouco não precisava, né? Ah, não precisa ter o doce depois do almoço, né? Mas eu trago isso como um hábito. Então é importante você olhar quando a gente fala ali do recordatório, né, e da sua rotina, do seu dia a dia, você olhar com carinho e entender o porquê que as coisas estão ali, né, e entender que não é simplesmente para mim emagrecer ou perder barriga, né, que são os objetivos clássicos, eu vou lá e corto doce, corto carboidrato, corto tudo e emagreço. Não é assim que funciona, né? Você cortar vai te trazer algum benefício? Cortar vai ser uma solução para você ou não vai? Ah, de repente não. Se não for, a gente precisa olhar com mais carinho. A gente deu opções semana passada de substitutos, né, do doce tradicional para um doce mais saudável. Às vezes fazer essas trocas funciona legal, né? Às vezes não funciona e tá tudo bem. Respeite o que você pensa, respeite os seus sentimentos em relação à comida também, né? Respeite, pare, olhe, entenda, procure um profissional, né? Tanto eu quanto a Neuci, a gente está aqui justamente para ajudar você a entender melhor tudo isso, né? E o quanto é importante a mudança de hábito depois que a gente entende que, poxa, eu posso tirar a sobremesa depois do almoço, só que é uma mudança de hábito. E a mudança de hábito exige um esforço, exige um tempo, né? E aí você vai trabalhar em cima disso, tá? Então, não é simples, ah, beleza, então tira a sobremesa depois do almoço. Não, vamos olhar com carinho, vamos ver como que a gente vai fazer essa troca, esse ajuste ali, tá?
para você não ter sofrimento, gente, porque reeducação alimentar, organizar sua alimentação, ser mais saudável não é restrição, não é punição, não é você ficar, deixar de comer as coisas para depois você ir lá e gerar uma compulsão alimentar, né? Você até pode fazer, gente, protocolos alimentares, dietas, algumas coisas em alguns momentos, desde que você saiba o que você está fazendo. Você vai fazer, por exemplo, um protocolo que a gente usa muito é o detox, né? Você vai desintoxicar o seu corpo num determinado momento, por um determinado período, sabendo que depois você tem uma reintrodução dos alimentos, né? Não é simplesmente corta tudo, não come nada, depois vai lá e come tudo e não adianta nada, né? Então, é todo um processo, tá? E a Nutri tá aqui justamente para ajudar nesse processo todo e a entender o que você precisa. Se você precisa de um protocolo detox ou não, porque tem muita gente que não precisa e acaba fazendo só porque vai emagrecer 5 quilos, tá? Então, é importante ter esses cuidados, né? E outra coisa também que eu gostaria, né, até de a público tá respondendo aqui, que muitas pessoas, e algumas que eu não conheço, tá? Que assistiram a live, não ao vivo, mas depois no IGTV, né? E que me mandaram no direct a questão assim, eu não vou na Nutri porque elas fazem os processos pra gente que são muito caros no mês depois para manter. Gente, a nutricionista, ela vai trabalhar de acordo com a vida de vocês, tá? Falando aqui da Dai, né? Bom, eu tenho uma renda X, nós somos em 5 pessoas, e isso per capita por mês é X, tá? Com essa informação, tá? E mais o inventário que ela faz, porque ela vai questionar o que tu come, tá? Assim, ó, nunca comi brócolis, né? Acho caro pro meu orçamento, tá? E a nutricionista colocou ali, sinaliza ela que esse alimento ela não vai, porque como tu falaste daí na outra live, todos os alimentos existem substitutos. Da mesma forma, se eu posso comer uma pitaia, me dar o luxo de comer uma pitaia, porque meu pai também planta pitaia, né? Isso não quer dizer que outro paciente possa ingerir esse alimento porque ele tem um custo alto. Tá? Então, o principal é jogar limpo com o nutricionista. Gente, nós não temos que ter vergonha das nossas finanças. A gente não tem que ter vergonha. Tá? Bom, eu tenho, né? Eu sou assalariado, né? Eu ganho o básico da categoria dos metalúrgicos, por exemplo, que é um salário baixo. Tá? Eu tenho aluguel para pagar, mas eu preciso fazer um processo. Bom, tu trazendo essa informação para o nutricionista, ele vai adequar essa dieta dentro da tua renda. O que às vezes fica complicado, o paciente vai para nutricionista, tá? Só faltando dizer que ele come caviar. Mas nas entrelinhas tá ali que ele, né? E aí ela vai ter que fazer uma escolha, né? Eu não estou aqui defendendo a Daiane, enfim, eu estou falando da categoria. O profissional vai precisar fazer uma escolha. Tá? Eu não sei qual é a renda né? Porque as pessoas relutam muito em dar essa informação. Mas em alguns momentos ela é importante. Por exemplo, para o nutricionista ela é importante. Tá? E aí, tá? Eu vou vestido com a melhor roupa que eu tenho, né? Todo produzido, bonitinho, enfim. Mas na minha fala, eu tento esconder o máximo possível, tá? Que eu compro uma galinha inteira, com essa galinha eu divido ela e passo muitos dias da semana, né? Que eu faço a sopa com a carcaça, né? E assim, se a nutricionista sabe disso, né? Eu trago esse exemplo porque, né, é a realidade de uma paciente que ela me pediu informação, ela, né, diz, fala de mim, enfim, eu não posso falar de ti, mas da tua história, né, posso falar, né? Enfim, ela, né, pega uma galinha inteira, né? Inclusive as patinhas e o pescoço ela aproveita, né? O nutricionista não vai te condenar porque tu economicamente precisa disso, bem pelo contrário, ele vai te ajudar,
a como encaixar isso tudo na tua dieta, na tua realidade, na tua situação de saúde. Então, a gente não precisa ter vergonha disso. Tá? Então, para essas pessoas, né, e algumas, né, passaram, eu vi os nomezinhos aqui na live, enfim, sabe? Joga limpo. É a mesma coisa, né? Daqui a pouco o psicólogo deu uma orientação, né? Foi para casa, pensou melhor e não concordou. Chega e diz: olha, doutora, tu me falou tal coisa, e eu não concordo. Bom, por que tu não concorda? Porque daí no porquê não concorda, tu vai trazer informações que tu não havia me trazido antes, né? E que muda todo o panorama. Né? Exato. Então, dessa mesma forma, né? Sabe, eu sei que uma fala que eu uso quando eu recebo os clientes no meu consultório de primeira consulta, eu sempre falo que aqui entre nós não vai haver julgamentos. Porque às vezes é isso, a pessoa tem até receio de falar por ser, né? Vou ser julgada, ou então a gente combinou um plano alimentar e a pessoa não faz, e aí muitas vezes ela pensa, eu não vou ir lá na nutricionista porque eu não fiz, né? É justamente quando você não faz que você tem que ir na sua nutricionista, porque é justamente lá, ela é a pessoa adequada que vai te ajudar a entender. Ok, não fez. Por quê? Vamos tentar organizar, né? Daqui a pouco não fez nada daquilo ali, porque simplesmente estava muito difícil, porque não condiz com a sua realidade, porque a gente combinou uma coisa, você testou e viu que não deu certo e tá tudo bem não dar certo, porque nós não somos, nós temos um dia a dia, nós temos uma rotina, né? Então, é importante vocês trazerem isso, né, de individualidade, de dificuldades, e é justamente quando não dá certo que a Nutri entra para ajudar. E tu tá rindo Tô rindo aí, de uma mensagem, porque eu tô com o WhatsApp aberto, né? Uma mensagem de uma amiga que mandou, né? Quer dizer, então, que eu posso contar pra Nutri que eu como moela? Pode sim, né? Deve, né? Moela, fígado, sabe? Bom, ela vai te orientar que talvez, né, conforme teus exames, talvez tu não possa comer fígado tão tranquilamente, tá? Enfim, mas não é, nenhum alimento é proibido, né? Como a ansiedade, ela não é uma vilã. Como a gente também pode sentir raiva, tá? A questão é como isso é administrado. Né? Então, sim, dá para fazer um bom brodo de uma sopa de agnoline, né, com as patinhas da galinha, né, como também dá para fazer uma sopinha magra, né, de músculo e peito, né, vai de acordo com as possibilidades, que se tu tá com colesterol alto, a Nutri não vai te deixar fazer uma sopinha com os pezinhos da galinha. Não vai, né? Aí depende, né? Depende de todo o resto da alimentação. Todo o contexto, né? Todo o contexto. Não é uma coisa só, tá, gente? Porque, então quer dizer que o diabético não pode comer nada de açúcar? Depende. Depende do nível de diabetes, depende o que está acontecendo com essa pessoa naquele momento. Então, tudo depende. Não existe, na área da saúde, não existe certo ou errado. Tudo depende do seu estado de saúde no momento. E é claro, tô com colesterol alto, então daí corta tudo. Não come mais carne vermelha, não come mais nada de fritura. Ok, vai baixar. Mas em algum momento você vai acabar comendo, né? E não teria problema você ir lá e comer uma batata frita se você tem colesterol alto. Desde que todo o restante da sua alimentação esteja ok. Então, não é um alimento, não é uma refeição, não é isso que vai te engordar, ou te ajudar, ou te prejudicar. É todo o contexto, tá? Então, sim, sejam sempre muito sinceros com a Nutri. Pelo menos eu peço isso para os meus pacientes, porque eu acho que é importantíssimo a gente conhecer tudo, entender tudo e trabalhar juntos o que precisa trabalhar e organizar. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Não, nas perguntas não tem. Pessoal, alguma dúvida? Alguma sugestão? Porque é muita coisa, né? Então... Bastante coisa. Porque, na verdade, é vida, né?
né? Uhum. Né? Então, não tem muito o que escapar, né? Somos pessoas comuns, de vidas comuns, né? Com sofrimentos comuns, e é interessante, assim, quando a gente descobre que aquilo que a gente está sentindo não é só a gente. Parece que a gente está tendo um colo, tá? Porque a gente sai daquele vazio, né? E passa a ser alguém, a ter um lugar. Não, né? Tem mais gente que sofre com isso, tem mais gente que tem esse problema, né? Tem mais gente que sofre com o açúcar, né? Com o excesso, com o corte, Uhum. né? Então, acho que ninguém tem. Deixa eu ver aqui que meus comentários Sem aqui. pergunta. Ansiedade na hora de se alimentar é muito complicado. Sim. Na hora de se alimentar, na hora de tomar um banho, na hora antes de dormir, né? A ansiedade, ela é complicada quando ela está fora dos níveis normais em qualquer momento, né? Bom, então continuamos numa próxima, tá? Então ainda temos assunto para esgotar, né? Sobre, sobre tudo isso, né? Nós temos, né, sobre texturas para nós pensarmos em falar mais adiante, né? Então, queremos agradecer a todos que estiveram Bastante coisa. participando hoje, enfim, né? E a gente vai salvar no IGTV, então, para poderem assistir, poder verem. Dúvidas, tá? Questionamentos, perguntas, vocês podem fazer no direct, tá? Tanto o meu quanto o da Dai. Tá? Nas nossas bios tem os links com os nossos telefones, o WhatsApp, então vocês podem mandar mensagens que a gente responde, né? Então fiquem bem à vontade, sugestões também, enfim, né? Vocês, né? Daqui a pouco vocês querem que desenvolva algum tópico a mais ou alguma coisa que não foi falado, né? Que nós estamos nesse momento, assim, de poder trabalhar, trazer um pouco mais de humanidade para a vida da gente, para as redes sociais, enfim. Tá? Eu vou continuar com esse horário às 13 horas, né? Trazendo informações, enfim. Nem sempre a Dai vai poder participar nesse horário, por questões profissionais, né? Então, Uhum. algumas sextas-feiras talvez ela não consiga participar, mas a gente vai tentar encaixar outros horários. A gente vai avisando, tá? Porque como somos pessoas comuns, né, nós também temos problemas comuns, né? A gente tem, às vezes, conflitos de agenda, né, necessidades, enfim. Tá? Mas vai ficar registrado para vocês assistirem depois. Tá? Vou fazer Vamos fazer nosso vamos fazer nosso printezinho. print. Certo, então. E obrigada a todos pela participação. Tchau, tchau para todos. Nos vemos falando mais de saúde e nutrição aqui nos dias. Tchau. Tchau, tchau.